Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista, e te oriento na busca pelos seus ancestrais, na montagem da sua árvore genealógica e também no seu processo de cidadania europeia, onde você vai precisar da genealogia. Gente, este será um vídeo bem diferente, né? Um vídeo, conforme prometido, onde eu vou responder algumas questões, algumas perguntas que vocês enviaram para o Instagram do Genealogia para Iniciantes. Se você não nos segue ainda no Instagram, siga lá, Genealogia para Iniciantes. Eu coloco muitas postagens lá, muitos stories, muitas novidades, muito material interessante lá, tá bom? E lá você fica atualizado sobre tudo o que acontece no mundo da genealogia. Então eu abri um story lá há pouco tempo, com uma pergunta, né, com um campo para que as pessoas fizessem perguntas, colocassem suas dúvidas. E eu separei aqui algumas dúvidas, na verdade todas as dúvidas das pessoas que colocaram lá, e vou respondê-las para vocês neste vídeo. Antes de mais nada, por favor, deixe seu like, vai ajudar demais o canal. Inscreva-se no Genealogia para Iniciantes, se você gosta de genealogia, se você se interessa por um passaporte europeu, eu também vou te ajudar nisso. Mas eu preciso que vocês me ajudem também, deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, tá bom, gente? E não deixe também de conferir o meu material aqui abaixo, meus e-books, meu curso de Family Search, meu curso de genealogia e também o link para o meu grupo do Telegram. O meu grupo exclusivo do Telegram é gratuita, a entrada lá onde eu divulgo informações e materiais que geralmente eu não coloco nas minhas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para a tela do computador responder as questões, as perguntas de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, pode colocar aqui abaixo na descrição do vídeo que eu vou respondê-la o mais rápido possível. Vamos lá, gente. Primeira pergunta aqui do meu seguidor lá no Instagram, o Ângelo T. Andrade. O Ângelo fala: queria que você desse uma olhada no meu eixo dos Cavalcantes, se está certo, né, dentro da árvore genealógica. Ângelo, você pode mandar uma mensagem para mim no privado do Instagram, Genealogia para Iniciantes, e me passa aí o ID do ancestral falecido mais próximo de você, tá bom? Que leva a esses Cavalcantes. Aí eu analiso e te retorno, tá bom? Próxima pergunta aqui. Carlos Eduardo M. Amaral. Como pesquisar a ascendência síria, achar os nomes das primeiras chegadas dos sírios no Pará? Carlos, eu não conheço a história dessa imigração síria lá no Pará, não conheço, nunca estudei, mas eu sugiro que você busque por livros, né? Você pode pesquisar lá no site Scribd, que eu falei no vídeo anterior, se tem algum livro que trata dessa imigração lá no Pará, e também trabalhos acadêmicos. Acredito muito que deva ter algum trabalho acadêmico lá nas universidades do Pará, especialmente na Federal, na Universidade Federal do Pará, ok? Eu acho que são os dois melhores caminhos para você fazer essa pesquisa. A TAI ACM, como confirmar que os diferentes nomes e sobrenomes pertencem à mesma pessoa? Tá, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu acho que você está falando aqui sobre os sobrenomes diferentes, né? Nomes diferentes que as pessoas têm, que as pessoas são encontradas na árvore genealógica. Isso aí era muito comum antigamente. As pessoas eram encontradas aí com sobrenomes diferentes. Eu já vi aí ancestrais com 3, 4 sobrenomes diferentes. Isso se dava por vários motivos, né? Geralmente existia lá o nome de batismo, a moça não herdava o nome dos pais no batismo, tanto é que os registros só trazem o primeiro nome da moça.
Os registros mais confiáveis para você saber o sobrenome real daquela ancestral, na minha opinião, são os registros de casamento da Igreja Católica. São esses nomes da maneira que estão lá nos registros de casamento da Igreja Católica que eu coloco na árvore genealógica. O nome de solteira da ancestral, tá bom? Mas você deve encontrar alguns ancestrais com nomes diferentes, sim. Isso é muito comum na genealogia, ok? Então você, na minha opinião, deve considerar o nome de casada dessa ancestral, se ela for casada, se você encontrar o registro de casamento dela da Igreja Católica. O meu avô paterno, por exemplo, chamava-se Pedro Alexandrino de Macedo. É o nome que consta quando ele ainda era criança no inventário da mãe dele. Mas todo mundo, e no registro de casamento também. Mas todo mundo o conhecia e passou a chamá-lo de Pedro Lúcio Filho, porque o pai dele era Pedro Lúcio de Macedo. Inclusive, em alguns documentos dele, documentos mais recentes, consta esse nome Pedro Lúcio Filho, que passou a ser um segundo nome dele. Então, isso era muito normal antigamente, tá bom? Os documentos da Igreja Católica são muito confiáveis. Então, eu usaria o nome que consta no registro de casamento, até para algum processo de nacionalidade europeia que você pretenda. De la Cruz, adoro esse nome, nome de craque do Mengão. Qual o melhor caminho para traçar a árvore genealógica? Seriam arquivos antigos? Depende, De la Cruz. Existe aí uma infinidade de documentos que você pode usar na sua árvore genealógica. Se eu conseguisse documentar uma árvore genealógica apenas com registros de casamento da igreja Católica, eu ficaria muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque são os documentos mais confiáveis, na minha opinião. Mas existe uma enormidade de fontes que você pode usar para documentar essa árvore genealógica, principalmente fontes primárias, que são registros antigos, especialmente da Igreja Católica, livros também, livros de genealogia confiáveis. Existem vários vídeos aqui no canal sobre fontes que você pode usar para documentar a sua árvore genealógica, tá bom? Fátima Dayana Bento, tem como a pessoa tirar a cidadania espanhola, carta de natureza aqui no Brasil? Claro, tem sim, Fátima. Você pode sim ter acesso a fazer o teu processo de cidadania espanhola pela carta de natureza sem precisar ir na Espanha, estando aqui no Brasil. O meu processo de cidadania espanhola, carta de natureza, com o Dr. Rodrigo Ruiz está em curso e eu não precisei ir na Espanha, ok? Vai precisar aí do seu estudo genealógico e de outros documentos lá que o Dr. Rodrigo vai te pedir, mas documentos simples, fáceis de encontrar. O Arthur Abdon Fernandes, qual a numeração, os dois primeiros do último certificado da CIL que você recebeu? Olha, os últimos certificados aí estão na casa dos 89 mil e alguma coisa, tá bom? Começando aí com 89, Arthur. Jorge Luiz Dantas, a possibilidade de perda de informações nos livros de batismos transcritos. Jorge, sim. Eu já consegui aí livros, registros transcritos de certas paróquias aí pelo Brasil, onde o padre ou a pessoa que transcreveu, provavelmente ele não tinha habilidade com essa transcrição, e ele omitiu aí algumas palavras, alguns dados, principalmente devido à grafia mais difícil, mais complicada, né, de transcrever. Mas há sim essa possibilidade, tá certo? Mas o normal é que você ache aí, principalmente em livros sérios de genealogia, a transcrição completa do registro. Wellington 007, meu tetravô era tenente da Guarda Nacional. Como posso explorar essa informação? Eu sugiro que você procure a Biblioteca Nacional. Ok? Biblioteca Nacional, mande e-mail lá para eles, eles são muito solícitos com todos os dados que você tem desse tetravô. Eles têm um acervo enorme da Guarda Nacional de vários estados do Brasil
e podem te dar essa informação. Acredito que possam. Procura também no arquivo histórico e geográfico do seu estado, né? Pode ser que eles tenham essa informação também, esses arquivos da Guarda Nacional. Alguns estados têm. Michele Knaip, como encontrar o registro de uma sesmaria em Dom Silvério, Minas Gerais? Michele, pergunta bem difícil, querida, bem difícil porque é muito específico, né? Muito específico. Alguns estados, como a Paraíba, por exemplo, que há livros sobre sesmarias, outros estados pelo Brasil afora, alguns autores escreveram livros sobre essas sesmarias. Para quem não sabe o que é sesmaria, eram terras requisitadas pelos cidadãos à coroa portuguesa ou ao império, né? Eram eram propriedades rurais que eram requisitadas ao poder, né? À coroa ou ao império. Então você procura livros, né, de autores aí da região que possam tratar dessas sesmarias, e também as universidades, os departamentos de história das universidades geralmente estudam essas sesmarias, né? Aqui na UFRN nós temos um sistema de sesmarias na página deles do departamento de história, bem interessante. São muitas centenas de sesmarias bem catalogadas. O Cris Ramos, pessoas repetidas na árvore, qual o erro? Cris, eu não sei se é o Cris ou a Cris, perdão, a sua foto não está muito bem nítida para mim. Vamos lá, pessoas repetidas na árvore. Às vezes a pessoa já consta lá, o ancestral já consta lá no Family Search, e eu não pesquisei ou eu não sabia, e eu cadastro novamente aquele ancestral. Principalmente as pessoas mais inexperientes. Cadastram ancestral sem saber que ele já estava lá no Family Search, às vezes com um nome um pouco diferente, um nome parecido. Então, pode acontecer isso. Esse é um erro que acontece lá no Family Search. Você pode fazer a unificação desses dois cadastros, né? Desde que você tenha certeza de que tratam-se do mesmo ancestral. Se você vê lá as informações, os documentos, os demais familiares, se você tiver certeza de que são o mesmo, trata-se do mesmo ancestral, você pode fazer a unificação desses cadastros. Eu gravei um vídeo sobre isso há poucos meses atrás aqui no canal, tá bom? Rony Muniz, como se originou a família Muniz no Nordeste? Rony, muito provavelmente em Pernambuco, né? São os Muniz mais antigos que eu conheço, datam lá do século XVI, dos anos 1500 e alguma coisa. Provavelmente chegou aqui o primeiro Muniz com essas caravanas, essas expedições, né, que vinham aqui para a colônia. Mas eu não sei te dizer mais detalhes, qual foi o primeiro Muniz que chegou aqui. Isso aí requer uma certa pesquisa na internet. Mas sim, eu já encontrei em árvores genealógicas de Pernambuco no século XVI. São famílias tradicionais aqui do Nordeste, que têm origem em Pernambuco. Os Cavalcante, Muniz, Albuquerque, Melo, Vanderlei, Holanda, Barros, são famílias Dantas também, são famílias com origem ali em Pernambuco, que se misturaram bastante, os Vasconcelos, e foram se espalhando pelo Nordeste, tá bom? O Pedro Azevedo, sou Cavalcante, tenho toda a árvore montada até Filippo Cavalcante. Tem cidadania Itália? Eu acho que você quis perguntar, Pedro, se tem direito à cidadania italiana pelos Cavalcante. A resposta é não, porque o primeiro Cavalcante do Brasil é o Filippo Cavalcante, que chegou aqui na década de 1530. Então é um ancestral muito antigo. Naquela época não existia a Itália como país como nós conhecemos hoje. Então é um ancestral, por ser um ancestral muito antigo, não vai te dar direito à cidadania italiana, tá bom? Teria que ser aí um ancestral italiano que viveu após 1861.
Se o teu ancestral aí faleceu na década de 1860, 65, 70, por aí, você pode sim requerer a cidadania italiana. Procure o Instagram Pesquisa e Genealogia da Viviane Pompeu, que ela é a especialista na cidadania italiana e trabalha com isso, tá bom? Gente, foram essas as questões, as perguntas que mandaram aí nos stories do Instagram. Desde já, muito obrigado a todos vocês que mandaram suas perguntas. Fico muito feliz. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui abaixo. Se você tem outras perguntas, pode colocar aqui abaixo do vídeo que eu vou respondê-las. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui no Genealogia para Iniciantes e ativar o sininho. Também não deixe de conferir o material aqui abaixo na descrição do vídeo. Aqui você vai ter os e-books que vão te ensinar a desenvolver a árvore genealógica, a montar o seu processo de cidadania portuguesa sozinho, sem a ajuda de genealogistas, e também meu curso completo de Family Search e o meu curso completo Genealogia do Zero. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. E não se esqueçam de entrar lá no grupo do Telegram. É um grupo exclusivo que eu tenho lá no Telegram, onde eu coloco informações que eu não disponibilizo nas minhas redes sociais, documentos, fontes, enfim, muita coisa interessante para ajudar no desenvolvimento da sua árvore genealógica e no seu processo de cidadania europeia. Link para entrar no grupo do Telegram está aqui abaixo, ok? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.